Oremos. Pai, nós queremos te agradecer pela semana de paz que nos deste, Senhor. Muito obrigado pela tua proteção, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Queremos também te agradecer pelo culto que ora se inicia, ó Deus. Esperamos que os louvores falem profundamente conosco, que a tua palavra venha falar profundamente aos nossos corações, que possamos sair deste culto, ainda que online, Senhor, mas um culto abençoado e abençoador, que possamos sair transbordantes da tua palavra, Senhor. Fala conosco poderosamente, Senhor, nos abençoa, tenha misericórdia de nós, Senhor. Continue, Senhor, sondando os nossos corações, atentando para as nossas orações, Senhor, que é feita nos nossos lares, Pai Santo. Te agradeço e te peço, Senhor, porque nós não temos a quem recorrer, pois só Tu tens palavras de vida eterna. Por isso nós queremos muito te pedir que o Senhor fale conosco profundamente nesta noite e nos dê uma semana de paz. É o que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz.
Graça e paz, boa noite a todos os irmãos. Nós estamos reunidos online nesta noite para realizarmos mais uma celebração da Ceia do Senhor. O memorial que o Senhor Jesus deixou para que toda a sua igreja lembrasse do sacrifício que ele faria e depois fez na cruz do Calvário. Nós vamos ler o texto de Marcos capítulo 14, é um dos textos que fala sobre este momento na vida de Jesus, em que ele reuniu os seus discípulos para a última refeição. A ceia do Senhor está registrada em Marcos capítulo 14, dos versículos 22 a 26. E diz o seguinte: E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber de novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Realmente não foi fácil para Jesus aquela última refeição, e ele sabia que aquela seria a sua última refeição mesmo. Mas ele quis dar uma representatividade, ele quis simbolizar tanto o pão quanto o sangue naquele sacrifício que ele faria a seguir. E Jesus foi fiel ao projeto do seu Pai de vir a esse mundo com o propósito de morrer em nosso favor, em favor de toda a humanidade. Tem alguns símbolos que nós não podemos deixar jamais de esquecer. A cruz do Calvário, a pedra removida do sepulcro e a celebração da ceia do Senhor. São três coisas que nós temos que estar sempre lembrando, e tem uma simbologia para nós muito importante, muito séria, e que nós precisamos zelar para que ninguém jamais venha deturpar qualquer ideia, qualquer escrito da palavra de Deus, qualquer símbolo que ele tenha. E nós precisamos guardar isso com muito cuidado, com muito carinho. Está surgindo muitos falsos profetas aí, daqui a pouco vão inventar coisas sobre esses três símbolos aí. Então nós precisamos estar sempre celebrando a ceia do Senhor, sempre defendendo a nossa fé. Que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Vamos participar desse memorial, porque Jesus deixou para que nós pudéssemos repetir e lembrarmos do sacrifício dele na cruz do Calvário. Olha que tudo tem uma sequência. Primeiro, a celebração da ceia que ele faz com seus discípulos, com todo esse simbolismo. Logo a seguir vem o outro símbolo, que é a cruz, logo a seguir, que derramou o seu sangue, entregou o seu corpo para ser dilacerado em favor da humanidade, ao meu favor, ao seu favor. E depois da cruz, pouco tempo depois, olha que eles aconteceram bem próximos um do outro, né? E finalmente, o túmulo com a pedra removida, que significa ressurreição, vitória sobre a morte. Amém. Glórias a Deus. Que o Senhor possa nos abençoar e possamos participar desse memorial com alegria,
com satisfação, com seriedade, que a igreja reunida, mesmo que online, mesmo em pandemia, nós devemos lembrar deste sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Nós vamos começar como Jesus começou, com a entrega do pão. Nós vamos orar agora, agradecendo a Deus por Ele ter enviado Jesus Cristo neste mundo para entregar o seu corpo para ser dilacerado em nosso favor. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor Jesus veio a este mundo e nasceu, cresceu, ensinou a tua palavra e cumpriu a tua missão, que foi morrer na cruz do Calvário. Hoje estamos celebrando a ceia do Senhor e lembrando deste momento difícil na vida de Jesus, mas que foi necessário para que hoje nós pudéssemos ser salvos. Nós só temos palavras de agradecimento. Nós somos gratos imensamente por esse plano maravilhoso de salvação, por essa obediência incondicional de Jesus Cristo, por esse sacrifício maravilhoso que possibilitou a nossa salvação. Muito obrigado, Senhor, por este tão grande amor que o Senhor teve para conosco. Muito obrigado. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Amém. Comamos todos do pão, irmãos. Ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe-nos Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Depois do pão, Jesus tomou o cálice, vinho, aqui representado com suco de uva, e ele tomou o vinho com os seus discípulos e disse que isso era o sangue dele. Era como se fosse o sangue dele. Uma boa representatividade, porque o vinho tem uma coloração parecida com o sangue. Então, a comparação que Jesus fez foi maravilhosa. Nós vamos participar do cálice neste momento, assim como Jesus também participou e nos ensinou. Eu pedi a irmã Inajá que
nos eleve a Deus numa oração, agradecendo porque Jesus foi obediente até a morte de cruz, derramando o seu precioso sangue em nosso favor. Oremos. Pai, nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pelas tuas misericórdias, Senhor, que estão sobre nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos por esse momento em que estamos, Senhor, junto com a tua igreja, celebrando, Senhor, esse momento tão importante nas nossas vidas, que é um momento de comunhão, um momento de adoração, um momento de celebração. Amém. E de vitória pela tua morte que foi vencida na cruz. É E verdade. o Senhor retornará, Senhor. Verdade. Muito Senhor. obrigado, Amém. Pai querido. Nós também te agradecemos, Senhor, e te pedimos perdão do nosso pecado. Nós te agradecemos Amém. porque o Senhor é rico em nos perdoar. É verdade. Ó, Senhor. Pai, Muito obrigado. nós somos tão gratos pelo esse sacrifício que o Senhor fez na cruz Verdade. Senhor. e nos comprou com o teu sangue tão precioso, nos dando uma nova garantia de vida, Amém. nos trazendo esperança de que um dia nós vamos estar contigo, uma certeza verdade. Amém. o Senhor nos deu. Amém. Muito obrigado porque o teu sacrifício foi um sacrifício vicário, Senhor, Verdade. e foi um ato de amor. E é por isso que nós estamos hoje celebrando, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor nos amou e nos ama tanto. É verdade. Abençoe, Senhor, as famílias que estão nesse momento também celebrando. Amém. Esteja abençoando cada uma delas, Pai. Amém. Que Senhor, jamais abençoe. falte, Senhor, a esperança, jamais falte a fé, jamais falte o amor, Senhor. Amém. E que elas possam ter, Senhor, prazer em estar também nesse momento de comunhão, Senhor, Amém, Senhor. com os seus maridos, com o seu marido, Senhor, a esposa, Amém. com seus filhos, Senhor, a família completa, Senhor, Sim, celebrando a grande vitória que o Senhor dá a cada um de nós. Amém, Fique Senhor. conosco. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém. Em memória do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, irmãos, bebamos todos deste cálice. Mais um dia senti meus pecados vivi, sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Orar mais uma vez, agradecendo a Deus por este sacrifício maravilhoso de Jesus que morreu na cruz por nós. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer por tantas bênçãos recebidas do Senhor
Obrigado pelo cuidado, pela proteção, Amém, pela Senhor. providência. Obrigado porque o Senhor não tem deixado faltar o pão de cada dia. Obrigado porque o Senhor tem sustentado a tua igreja. Amém. Abençoe a cada membro da Igreja Batista Metropolitana, Senhor, que está nos seus lares, acompanhando e participando ativamente desta grande celebração, da celebração da ceia do Senhor, Deus. Obrigado por tudo. Continue nos abençoando, protegendo, Senhor. Sim, Jesus. Aguardamos aquele dia em que participaremos da ceia, Sim, Jesus. juntamente com o Senhor, verdade. aí no céu. Verdade, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor, por esse sacrifício maravilhoso, porque o Senhor derramou o teu sangue precioso, Jesus, É verdade, Senhor. pelos nossos pecados. E isso não tem preço. Nós queremos te agradecer, porque o Senhor fez um sacrifício maravilhoso e só o Senhor poderia ter feito esse sacrifício, Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Pai. Obrigado. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém. 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 Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Graça e paz, irmãos. É muito bom estar com vocês para compartilharmos juntos uma porção da palavra do Senhor. Espero que cada um de vocês estejam bem. Nós sempre falamos da nossa saudade, mas em breve, assim, se Deus nos permitir, estaremos juntos. E está muito em breve mesmo. Nós louvamos ao Senhor porque nesse tempo Ele tem dado condições de estarmos juntos, Ele tem nos dado condições de estarmos celebrando em nossos lares e fortalecendo a nossa fé nele. E é assim que nós, como Igreja de Jesus Cristo, prosseguimos. O meu desejo é que cada família esteja bem e que o Senhor esteja suprindo as necessidades de cada um de vocês. Vamos estar lendo uma porção da Palavra de Deus que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e nós estaremos lendo do 24 ao 26, que nos diz assim a palavra do Senhor. E logo após haver dado graça, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. São palavras de Jesus, Paulo aqui relatando, e como nós acabamos de ler lá no início, na celebração da ceia, Marcos também relata as ordenanças de Jesus naquele contexto em que ele estava com seus discípulos à mesa, reunidos, celebrando esse grande momento, um marco na história. E um momento sublime que é a ceia do Senhor. Ali ele constituiu essa celebração e ordenou para que a igreja de Jesus Cristo, a sua igreja, continuasse fazendo esse memorial até a sua vinda. E conhecemos a história ali era uma história de celebração, porque a Páscoa estava próxima, eles estavam festejando, e Jesus, como o Cordeiro Pascal, ali a ceia se encaixou direitinho com as profecias que já vinham dizendo
que esse momento chegaria e que o Cordeiro Imaculado, o Filho de Deus, iria se entregar em favor da humanidade. E nesse contexto, Jesus, ele celebra a ceia com os seus discípulos e ordena para que a igreja continue fazendo. Ali nós vemos que no início da era cristã, a igreja primitiva, em Atos 2:42, em Atos 20, capítulo 7, eles faziam continuamente, e sempre em Atos 20, versículo 7, diz que sempre no primeiro dia da semana, que para nós o domingo tem uma importância muito grande, porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. E era nesse dia em que a igreja celebrava sempre essa volta de Jesus. E nós continuamos celebrando sempre a vinda e a volta do Senhor Jesus, e esperamos com anseio e nos preparamos para essa volta. Então nós entendemos bem essa parte, não é, que Jesus ordena para que a Igreja de Jesus Cristo cumpra essa ordenança nesse memorial tão importante, porque o batismo é um memorial super importante para o cristão, mas ele não é celebrado continuamente para a mesma pessoa. Nós somos batizados em nome da Trindade Santa uma única vez e já é o suficiente. Mas essa ordenança que Jesus nos deixa são para todos os cristãos celebrar sempre esse memorial. E aí tem igreja que celebra uma vez por mês, outras anualmente, outras toda a semana. Não importa, o importante é que devemos celebrar esse momento para que a nossa mente seja sempre, esteja sempre lembrando desse memorial, lembrando da cruz de Cristo, que nós nunca podemos esquecer desse momento que o Senhor Jesus passou. E quando nós trazemos à nossa memória esse momento, nós procuramos a viver uma vida de santidade, procuramos buscar em Jesus a orientação para o proceder do nosso viver constante, buscamos em Deus, através do seu Santo Espírito, a aprovação da nossa conduta. E se estamos fazendo alguma coisa que está sendo desaprovada pelo Pai, imediatamente o Espírito Santo nos alerta. E aí nós podemos viver e corrigir e entender qual é o nosso erro e procurar colocar a vida no altar do Senhor e buscar nele a orientação para que possamos viver uma vida agradável aos seus olhos. E nós vamos meditar juntos sobre o banquete do amor e da graça. Como nós acabamos de ver aqui, o momento que Jesus orienta a sua igreja, ali a igreja reunida, que eram os seus discípulos, e para nós agora a igreja reunida, como estamos hoje através da internet, mas estamos reunidos em nome de Jesus.
E esse banquete nós estamos celebrando com alegria, porque é assim que ele nos ensina. O momento era um momento alegre, era um momento de celebração, era um momento para que pudesse ser feito individualmente uma autoanálise na vida de cada um participante desse memorial tão importante. Tanto é que no texto que o pastor acabou de ler, Jesus ele fala aqui no meio, sentado, tem um traidor. Judas estava ali. E esse momento é tão sublime que o Senhor Jesus deu a oportunidade para que Judas se arrependesse e pedisse perdão pelo seu pecado e não cometesse aquele ato que já estava na sua mente e no seu coração. Então nós vemos que o momento da celebração da ceia do Senhor é um momento também que nos leva a uma reflexão maravilhosa para poder analisar a nossa conduta e buscar em Deus a orientação para melhorar, porque de nós mesmos nós não somos bons, nós sabemos disso. E é por isso que jamais a mente do ser humano pode esquecer o favor e a graça redentora de Jesus Cristo. O seu banquete é um banquete que revela o seu grande amor. E foi um amor de atitude, foi um amor em que ele se deu em favor da minha vida, em favor da sua. Foi uma morte vicária que ele se entregou ali na cruz para que fôssemos salvos e perdoados. E esse tão grande amor foi responsável por essa atitude. Sabemos que morrer em favor de alguém é muito difícil. A mãe, a palavra de Deus diz que a mãe, ela ainda entrega a sua vida em favor do seu filho. Mas conhecemos muitas loucas que jogam os seus filhos. Mas a mãe verdadeira, ela faz isso. Ela se entrega, ela toma o lugar do filho. Comparando mais ou menos o amor de Deus. Porque sabemos que esse amor é muito mais. Esse amor é um amor em que alcança o homem, perdoa, livra e liberta esse homem da escravidão do pecado. E interessante que Jesus ele dá uma nova oportunidade para todos aqueles que se achegarem até a ele. Ele perdoa e ele diz que jamais se lembrará do seu pecado. E a partir de então, ele coloca diante desse novo homem uma nova atitude, uma nova consciência, uma nova razão de existência. E aí é preciso para essa pessoa que já experimentou da graça de Jesus viver constantemente buscando a sua orientação através da sua palavra. E é por isso que nós, os cristãos, lemos a sua palavra, oramos para falar com ele, para buscar uma vida de santidade, uma vida que agrada realmente o seu coração. E Jesus, ele demonstra esse grande amor nesse banquete, como acabamos de ver na leitura da palavra de Deus, lá no início, que o pastor leu. O contexto ali era um contexto onde tinha um traidor na mesa, mas o amor dele foi demonstrado de tal maneira para que Judas reconhecesse, e ele ofertou o seu amor ali
no partilhar do pão. Mas o coração do homem é um coração endurecido. Muitas das vezes não reconhece esse amor e procura se afastar de Cristo. Foi o que aconteceu com Judas. E aí podemos voltar o nosso olhar para a cruz de Cristo. Essa cruz que ele se entregou em favor da humanidade, em meu favor e em seu favor. Ali ele fez uma morte vicária. A morte era nós que devíamos estar ali, mas ele cumpriu em favor de cada um. E aí o que cabe a cada um do cristão, de sua igreja, é reconhecer o seu perdão, reconhecer esse ato, essa atitude de amor, buscar nele as orientações devidas para que possamos prosseguir e olhando sempre para ele, buscando sempre nele e agradando sempre o seu coração. É assim que ele demonstra, através dessas ordenanças, para que o cristão possa agir com dignidade. E é interessante que Paulo aqui, ele recebeu do Senhor essa ordem e passa para a igreja ali de Corinto. E Jesus aqui, ele se identifica, pelo texto que nós acabamos de ler, como a nova aliança. Essa nova aliança só poderia ser cumprida através do ato glorioso que foi ali no momento da cruz. Ele não foi para a cruz resmungando, murmurando. Ele foi como um cordeiro, a Bíblia diz. Como um cordeiro. E ali ele foi e se entregou por cada um. E naquele momento da sua entrega, da sua morte, em que seu sangue foi derramado, já era uma nova era. Se cumpriu os escritos da palavra do Senhor, se cumpriu ali a vontade de Deus, o nosso Pai, que enviou Jesus Cristo para esse propósito mesmo, que era religar o homem diante da sua presença. E foi através do seu sangue, através do seu corpo. E o sangue de Jesus é tão importante, tão necessário na vida do cristão, porque o sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus é que faz com que seja escrita uma nova história em nossa vida. O sangue de Jesus é que nos torna participante do seu reino. É através do sangue do Senhor Jesus. E Paulo, ele exorta a igreja de Jesus Cristo aqui, principalmente a igreja de Corinto, que ficasse atento, porque a celebração que eles estavam fazendo estava sendo uma celebração humana. Eles tinham perdido o propósito daquele momento. Eles não estavam entendendo que atitude sublime e singela seria daquele momento de celebração da ceia do Senhor, na hora de comer o pão e tomar do cálice de Jesus. E ele começa a falar que era por causa daquela atitude que eles estavam vivendo, que estavam acontecendo muitas coisas ali na igreja. As pessoas, tinham muitos que já tinham até morrido, porque o Senhor havia disciplinado aquela igreja, porque perdeu a razão
da vinda de Jesus, do propósito da vinda de Jesus, da celebração da vinda de Jesus. Então, Paulo aqui, ele exorta, examine-se o homem. É um momento de brincadeira, é um momento de contrição, é um momento de colocar a vida diante da presença de Deus, fazer uma autoanálise realmente e confessar e abandonar o pecado. Esse é o momento. Não é um momento de fugirmos dessa celebração, mas devemos celebrar e pedir a Deus que nos afaste do pecado, que tão de perto a palavra de Deus diz que ele está nos rodeando. Mas nós temos o Senhor Jesus, que está com o seu amor e a sua graça derramada em cada vida, para que cada um dos seus filhos possam ter coragem para lutar e seja vitorioso para dizer não ao pecado. Porque o pecado da morte eterna, ele já nos perdoou. Agora são ações que dependem também sim de nós dizermos não, chega, e dar um basta ao pecado. Mas para isso acontecer, é preciso ter um ouvido sensível à voz de Deus. Ele procura ensinar os seus filhos com todos os detalhes. Ele não deixa passar nenhum para que cada um tenha uma vida agradável aos seus olhos. E a igreja de Corinto, eles foram bem despercebidos aqui na hora de reunir para a comunhão, que o objetivo era esse, era um objetivo de comunhão no partilhar do pão. Mas o que estava acontecendo não era isso. Eles estavam cada um pensando em si. E havia uma festa que eles comemoravam, que era a festa do amor. Então, eles levavam comidas, aqueles que eram mais ricos, levavam os pratos bem sofisticados, enquanto o pobre nem tinham, muitos nem tinham ali o alimento. E cada um comia, os ricos comiam e não pensavam no pobre. Então a palavra de Deus, como é uma palavra de justiça, nos alerta que a Igreja de Jesus Cristo deve sempre também pensar nos desprovidos de riqueza. Que aquele que precisa do pão, ele deve receber, sim, por parte da igreja. E a igreja deve suprir as suas necessidades. Isso é que Jesus nos ensinou, é a comunhão, todos ter acesso ao pão nosso de cada dia, que Jesus nos garante que jamais faltará na nossa mesa. E aí Jesus começa a dar algumas diretrizes que a igreja dele deveria fazer nesse momento tão sublime, que não deve ser feito esse banquete celebrado de qualquer maneira. Nós vimos que no texto aqui, Jesus ele deu graça. Então, foi um momento de celebração, um momento de oração, um momento de gratidão. Ela não foi feita de qualquer maneira, brincando. Nós vemos que na hora da celebração muitos até brincam, mas não faz aquela reflexão devida, o quanto a palavra de Deus diz que o homem deve examinar-se a si mesmo. Aqui Paulo relata isso, que cada um deve se examinar, fazer, não é, colocar no papel, se assim for possível,
o que você fez que agradou a Deus, o que você fez que desagradou, porque o cristão, ele deve buscar viver uma vida agradável aos olhos do Senhor, uma mente que seja uma mente aprovada pelo Senhor. O que estamos vendo nesses dias em que estamos vivendo é que as pessoas já perderam os seus valores, os seus princípios e se deixam corromper pelo que a sociedade diz. Mas não, nós devemos permanecer em Cristo, porque é Ele que nos dá as diretrizes do nosso proceder constante. E é nele que nós queremos, sim, como Igreja de Jesus Cristo, melhorar a cada dia e buscar as suas orientações para viver uma vida que agrade a Ele e agrade e testemunhe do seu amor àqueles que estão à nossa volta. Então, o banquete do Senhor Jesus, ele faz com que a sua igreja reflita, volte o seu olhar para a cruz. Para a cruz deve ser sempre o nosso olhar, a nossa memória, porque foi através do ato que Jesus fez ali na cruz, se entregando pela humanidade, que a Igreja de Jesus Cristo experimenta o perdão, que experimenta e é agraciada com a salvação. Através do olhar para Cristo, que a sua igreja deve ter constante, esse olhar é que o Espírito Santo faz com que a igreja reconheça que precisa confessar o seu perdão, o seu pecado para ser perdoado. E aí buscar nele uma vida de santidade. Porque quando nós olhamos para Cristo, que Cristo é perfeito, Ele é santo, Ele é o próprio Deus. E nós que somos imperfeitos e somos limitados e precisamos realmente, constantemente, do seu favor, das suas misericórdias e dos seus ensinos para prosseguir essa jornada que Ele nos escolheu aqui na terra como seus discípulos para permanecermos firmes até a sua vinda, porque esse é o propósito da existência da Igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Permanecer firme, testemunhando do seu grande amor, pregando a sua mensagem salvadora e redentora, e ali fazendo com que as pessoas que estão em nossa volta, vejam Cristo através da nossa vida. É assim que o Evangelho de Jesus Cristo nos ensina e é assim que Cristo quer e nos ajuda a permanecer e viver uma vida assim, na sua presença. Então, como Igreja de Jesus Cristo, temos que, na hora desse banquete, esse banquete espiritual, esse banquete em que fomos tão beneficiados a sua graça, devemos olhar e jamais esquecer da cruz. Nós devemos nos prostrar aos pés da cruz. Nós devemos viver aos pés da cruz. Nós precisamos olhar para a cruz de Cristo, porque ela é que nos ajuda, ela é que nos orienta, ela é que nos capacita a viver uma vida de santidade.
diante do Senhor. E aí, a Igreja de Jesus Cristo foi exortada: examine-se o homem a si mesmo. Por que o homem deve examinar-se? Porque cada um sabe o que faz, cada um sabe da sua vida, e cada um sabe o que é preciso fazer para adquirir a mudança. Então, pertence a cada um. E aí é só pedir ao Senhor ajuda, pedir ao Senhor a orientação e buscar nele, através da sua palavra, todos os seus ensinos. E ele é longânimo em misericórdia, é longânimo e bondoso com seus ensinos, generoso e piedoso, e tem a mansidão para ensinar os seus filhos a viver uma vida correta e uma vida que glorifique ao seu nome. Então, podemos ver que esse momento é um momento de gratidão, é um momento de comunhão, de adoração, é um momento de exortação e é um momento em que glorificamos o nome do nosso Deus eterno. Portanto, o Senhor Jesus aqui, ele deixa uma orientação para que a igreja seja conscientizada e tenha discernimento quanto o seu corpo e o seu sangue. E ele diz aqui no versículo que nós já lemos, o 26, portanto, todas as vezes que comerdes do pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Então, é um momento de discernimento, de saber que o corpo representado pelo pão e o seu sangue representado pelo suco de uva que nós tomamos, não tomamos vinho, que é simbólico, não é? Porque a igreja de Corinto, os pagãos chamavam a igreja de canibalista, porque achavam que a igreja estava comendo realmente o corpo de Cristo. E nós sabemos que pão é pão mesmo, ele não tem nenhum poder de virar algo miraculoso, não. Tanto é que se não nos examinarmos e fizermos realmente uma autoanálise da nossa vida e não confessarmos o nosso pecado, serve sim para a nossa condenação. Então é muito sério esse momento, é um momento maravilhoso, um momento, é um memorial que a igreja deve fazer constantemente, com todo o carinho e com todo o respeito que deve ser feito. Porque o próprio Jesus, lá em Hebreus 8, dos versículos 10 ao 12, mais ou menos, ele fala sobre esse momento da nova aliança, que ele é esse momento da nova aliança. Foi através do seu sangue que a igreja teve essa oportunidade de conhecer e fazer parte do seu corpo. Então ele diz, ele é o noivo da sua igreja. E a igreja que somos nós, somos a noiva. E nós conhecemos realmente esse noivo, estamos prontos para participar dessa festa. Essa festa nós vemos que não pode ser de qualquer jeito. O que vemos nesse século são pessoas querendo participar da igreja sem confessar, sem ter transformação de vida. Jesus não veio e nem morreu por uma igreja assim. Ele morreu por
por uma igreja santa, uma igreja com uma nova roupagem, uma roupagem de santidade. Foi por essa igreja que Jesus Cristo, o Salvador, ele se entregou. E é uma igreja que realmente creia no seu poder, creia que ele pode transformar a vida de qualquer pessoa que vá até ele. Ele transforma, ele modifica por completo, desde a mente até tanto do exterior, vamos dizer assim, quanto o interior do ser humano. Assim ele faz uma transformação completa. E esse é nosso Deus. E o que nós deixamos hoje para você meditar é que sua vida tem sido agradável aos olhos do Senhor. Você tem conhecido realmente o dono dessa festa, desse banquete. Ele dá oportunidades para a transformação. Ele está garantindo uma nova roupagem para você. Cabe a você querer receber essa nova roupagem. Então, que essa noite seja uma noite de transformação para a sua vida, para as nossas vidas. Que nós possamos olhar sempre para Jesus e buscar nele a transformação, buscar nele a orientação. E em nome de Jesus, nós agradecemos pelo o sacrifício feito ali na cruz. Pai, diante de tudo que nós acabamos de ver, Senhor, e sabemos que o Senhor nos garante uma vida eterna e o Senhor virá buscar a tua igreja, e como somos a tua igreja, queremos estar sempre renovando as nossas vestiduras no teu sangue. Cuida de nós, Pai. Nos dá uma vida agradável aos teus olhos. Abençoe aqueles que precisam receber do Senhor a salvação. Salva, Senhor, essa nação. Cuida, Senhor, das famílias. Traz salvação aos lares. Ó Pai, usa a tua igreja como um instrumento vivo e santo nas tuas mãos. Em nome de Jesus eu te rogo. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pelo culto que ora se encerra. Muito obrigado pelos louvores, pela tua palavra, Senhor, que a tua serva nos trouxe nesta noite e foi uma grande bênção nas nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Pai. Continue falando conosco, continue falando com a tua igreja, Senhor, de forma poderosa. Nos prepara para uma semana de paz, Senhor, uma semana abençoada por ti, Pai. São as bênçãos que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho amado, e as consolações do Espírito Santo permaneçam com esta igreja e com todo o povo do Senhor espalhado pela terra, hoje e para todos sempre. Amém. 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 Vão na paz, meus irmãos, tenham uma ótima semana na presença do Senhor. Amém.